faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Uma igreja renovada. Meus irmãos e irmãs, uma boa tarde para vocês. Estamos chegando com o nosso programa Evangelizando deste sábado, primeiro sábado do mês de setembro, dia 5 de setembro, para ser mais exato. E começando este mês, nós queremos conversar com vocês sobre um assunto importante, necessário para que nós possamos ter um pouco mais de vida, de tranquilidade, de confiança. Nós vamos falar sobre essa pandemia, sobre o coronavírus, sobre a Covid-19, esses nomes todos que apareceram na nossa vida ultimamente e que têm mexido conosco, têm transformado cada um de nós. Quero lembrar para todos que todos nós devemos cuidar da vida. É um compromisso. A vida é preciosa demais para ser vivida de qualquer maneira e ser experimentada de qualquer maneira e ser assim avaliada de qualquer maneira. É preciso que todos nós não esqueçamos disso. E a vida passa muito rápido, né? Portanto, todos nós vivemos juntos e somos então responsáveis uns pelos outros. O que eu quero conversar com você é exatamente sobre isso, o cuidado, a responsabilidade que precisamos ter, o zelo, o carinho que precisamos ter com a sua vida, com a minha vida, com a vida de todos nós. Não cuidar faz um mal danado. Não ser responsável, não ter esse sentimento de pertença, de que a sua vida é importante para mim, a minha vida deve ser importante para você e a vida das pessoas que estão à nossa volta também é importante para todos nós, porque nós vamos criar esses laços cada vez maiores e por isso o nosso cuidado, o nosso zelo. Nós precisamos abraçar melhor a vida, amar essa vida e compreendê-la como dom de Deus. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Em todos os momentos, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Deus está cuidando das pessoas, está ajudando, está fortalecendo, abençoando, perdoando, confortando de todas as maneiras a vida das pessoas. E nos deixa esse ensinamento, que nós devemos cuidar uns dos outros, sermos responsáveis pela vida uns dos outros. Não tem dinheiro no mundo que pague a vida. A vida do bebê que está no ventre da mãe, a vida do senhorzinho, da senhorinha de cabelos brancos, que já viveu muitos anos de vida, que tem toda uma história linda para contar, que tem toda uma experiência de vida, do jovem que está começando a viver, das famílias que estão aí procurando viver a sua vida da melhor maneira possível, né? E nós não podemos deixar essa vida se perder, seja pela violência, pela droga, pela doença, pelo medo, pela ignorância. Não podemos. Nós precisamos cuidar dela. E por isso a importância da gente observar. Nós estamos vivendo um tempo diferente, um tempo novo. A nossa geração, a minha geração, a geração de tantos outros aí, homens e mulheres que estão aí pelos 50 anos, 60 anos, até os 70 anos, nunca passaram por uma experiência tão dramática quanto essa pandemia. Nós não temos essa experiência para contar, é a primeira vez. Então é muito importante que a gente tome cuidado, que a gente procure saber, para que a gente se responsabilize. Nós temos ouvido falar sobre o medo que tem tomado conta das pessoas e do nosso coração também. O nosso estilo de vida está mudando, está sendo mudado para que nós possamos nos adaptar aos novos tempos, a essas novas situações. Então é preciso que a gente precisa olhar essa vida com mais cuidado, com mais zelo.
Você que pensa, olha, mas eu não fico doente, eu tenho uma saúde de ferro, eu sou isso, sou aquilo. Sim, graças a Deus que você não corre esse risco. Mas você pode guardar dentro do seu organismo o vírus dessa doença e levar para dentro da sua casa. E as pessoas que não têm o privilégio que você tem, podem ficar doentes. Seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus tios, seus avós, enfim, pessoas queridas. Muitas vezes colegas de trabalho, colegas de festa, de farra, amigos muito próximos. E com isso, o que acontece? Muitas famílias acabam sofrendo, porque veja só, uma pessoa que morre ou que passa por essa doença, pela tragédia dessa doença, muitas, pelo menos umas 10, 15 outras pessoas sofrem junto. Porque são pessoas muito próximas, são pessoas que amam essa pessoa que está doente ou que infelizmente morreu. Então todo mundo sofre as consequências, o sofrimento, ele abala muita gente, ele fere muita gente. E é preciso então que nós não joguemos fora essa vida, cuidemos mais. E o ideal é a gente não facilitar, não andar pela rua sem a máscara, não frequentar ambientes onde você está percebendo claramente que não tem higienização, não tem como você se proteger, que as pessoas estão ali super à vontade. E nós sabemos que o vírus é pela saliva, né? É pelo fato da gente falar, que ela pode contaminar as outras pessoas. E se você está num ambiente onde tem muita gente, aglomeração de pessoas, a possibilidade de contaminação é muito grande. Então não frequente esses ambientes, né? Quando você sair, você usa máscara. Quando você chegar, você higieniza. Quando você for aos lugares, não fique tocando em todas as coisas, para que você não contraia, não leve para sua casa o vírus tão letal quanto esse, a Covid-19, né? E aí é importante, muitas pessoas falam assim, mas os meios de comunicação, as pessoas ficam falando para dar medo. Não é questão de medo, é alerta. Porque parece que tem gente que ainda não caiu na real de que essa doença é grave, é séria e é uma tragédia. Tem muita gente ainda brincando. Há pouco tempo nós vimos aquele cantor Cauã lá, que antes ele estava brincando, debochando, vem em mim, coronavírus, tá? E ele ficou doente, foi internado, foi parar na UTI, quase morreu. Não podemos ficar brincando com coisa séria. Não temos esse direito, né? Então é preciso sim que a gente saiba como está a situação. Por exemplo, aqui no Brasil já são quase 4 milhões de pessoas contaminadas. 4 milhões, você já imaginou quanta gente? Aqui no Mato Grosso já são mais de 90 mil pessoas contaminadas, só no Mato Grosso. E em Cáceres, mais de 1.500 pessoas. Mais de 1.500 pessoas, são pessoas que poderiam estar aí tranquilas, trabalhando, convivendo, mas não, estão aí cuidando de uma doença séria, uma doença grave, uma doença que o tratamento ainda não existe, que é preciso ainda ter um pouco mais de paciência, esperar, e que os médicos, enfermeiros, as pessoas da saúde estão ali fazendo das tripas coração para poder cuidar, porque não tem tratamento, não tem remédio específico. Algumas vacinas estão aí sendo testadas ainda. Daqui a pouco, se Deus quiser, teremos. Mas, por enquanto, nós não podemos contar com elas. É preciso, então, meus irmãos e irmãs, que a gente se cuide. E vejam só quantos mortos. No Brasil já passou de 120 mil pessoas mortas. 120 mil pessoas mortas. O Mato Grosso já 2.700 pessoas. Mais de 2.700 pessoas. Você imagina o que é isso? É uma multidão de pessoas mortas. Aqui em Cáceres já morreram mais de 65. É uma tragédia, sim. São números de uma tragédia. Muitas pessoas dizem que a gente, porque fica falando nos meios de comunicação, fica contando essas coisas, nós ficamos amedrontando as pessoas. Não, eu estou alertando você. Todos nós, você, todos nós temos que ter isso muito claro na nossa cabeça. O cuidado que precisamos ter. Medo seria a gente ficar nessa ignorância, achar que
que não é sério. Tem gente que ainda está brincando com isso. Gente falando que jovem não fica, porque o calor do Mato Grosso não deixa o vírus proliferar, que esse atleta não morre, não fica doente. E nós vimos que tudo isso é mentira. Atleta morre, jovem morre, que no Mato Grosso, com calor de 40 graus, o vírus vive sim e contamina sim. Medo é a gente ficar aí contaminando as pessoas. Você que sai, que vai na lanchonete, você que sai, que vai na praia, no Dávila, que vai lá no Julião, e que fica lá sem máscara, sem tomar cuidado, sem prestar atenção nas coisas. E de repente você volta para sua casa, volta com o corpo cheio de vírus. Então todo cuidado, meu irmão, minha irmã. E outra coisa, o medo é a omissão que brota disso tudo, que nos acovarda, que não deixa a gente entender o verdadeiro sentido das coisas. E aí eu volto ao tema inicial, a vida. A vida é dom de Deus, é preciosa demais para a gente jogar fora. E a vida de todas as pessoas. Se você tem condições, de cuidar de outras, cuide, faça a sua parte, assuma essa responsabilidade, viva com coerência, não fique causando problemas, porque essa doença ela não respeita ninguém, nem cultura, nem religião, nem opção sexual, nem poder aquisitivo, nem nada. Muita gente rica que teria condições de ir nos melhores hospitais do país e até do mundo também estão morrendo. Tem pessoas que pensam, mas porque eu me alimento bem. Não é questão de alimentar bem, é questão de você ser contaminado. E você pode ser contaminado numa festinha de aniversário da família, que muita gente ainda está fazendo, reunindo muitas pessoas, e bebendo, e comendo, e conversando, e falando muito, e de repente se contaminando por conta disso. Meus irmãos e irmãs, olha, é muito importante que a gente tome cuidado. Eu peço a você, não frequente ambientes onde você percebe que não tem higienização. Não frequente. Não vá a lugares onde você vai ver que tem aglomeração de pessoas e que o risco é muito maior. Não vá a esses lugares. Porque se você observar na cidade, as igrejas, por exemplo, nós estamos tomando todos os cuidados possíveis. Vá na Catedral, vá na São Sebastião, na Aparecida, na Cristo Trabalhador, na Santíssima Trindade. Veja os bancos, muitas lojas com tapete, com água sanitária, o medidor de temperatura, com todo o cuidado, o espaçamento, a questão do distanciamento entre as pessoas, o cuidado com a máscara. Ou seja, pessoas levando a sério. E é preciso que você também faça isso, que você faça a sua parte, que você assuma a sua responsabilidade e que todos nós possamos ser beneficiados com esse bem tão precioso que é o dom de Deus. Deus te abençoe, meus irmãos e irmãs, e eu convido, fiquem conosco todo sábado a uma hora da tarde aqui pela TV dos Calvados, com o programa Evangelizando. Deus abençoe você, Deus ilumine sua família, muita paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.